Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula da nossa Masterclass do Arruda, primeira temporada, isso é, a gente está agora na primeira temporada, no módulo 3, esse módulo é uma relação de como a musculação ajuda, né? Como é que ela funciona dentro do processo de emagrecimento. Eu venho falando isso porque é meio que comum as pessoas, muitas vezes, não acreditarem que a musculação pode ajudar, ou algumas pessoas acreditarem que sim, a musculação pode ajudar, mas talvez esses mecanismos ou não sejam muito bem conhecidos, ou as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida como são esses reais mecanismos metabólicos, bioquímicos, fisiológicos e por aí vai. Então a grande sacada de hoje é a gente tentar entender como é que funciona a musculação, como que a musculação vai trazer aí uma boa repercussão, né, para melhorar a nossa possibilidade de emagrecimento, seja para diminuição realmente do peso e da gordura corporal, ou seja para o processo de manutenção do peso perdido, da gordura corporal perdida, que é muito comum as pessoas, depois de algum tempo, né, nessa questão de emagrecimento, terem esse tipo de dificuldade. Lembrando que nós vamos ter um módulo de uma temporada de emagrecimento. Essa temporada vão ter 4 módulos e vai ser ministrado 2 módulos por mim e 2 pelo nutricionista Bruno Fischer, né? Mas enfim, ainda estamos na primeira, estamos já passando para a segunda temporada. Essa será, que eu falei agora, a 4ª temporada. Então ainda falta muita coisa para acontecer e vamos vivendo aí um mês após o outro. Beleza pura? Então vamos começar a entender uma coisa interessante. Entendendo o emagrecimento. Por que eu coloco entendendo o emagrecimento? Cara, ficava muito claro para mim que as pessoas tinham uma dificuldade tremenda de entender emagrecimento quando se referiam sempre ao peso corporal. Eu vou fazer uma pequena brincadeira, mas eu lembro muito tempo atrás que aquela empresa que vende shakes e produtos naturais, o slogan dela era: perca peso agora, pergunte-me como. E aí eu acho que de tanto tomar na cabeça, de tantas pessoas criticarem, eles pararam de falar esse tipo de situação, porque a gente sabe que perder peso e emagrecer são elementos bastante distintos, né? A gente tanto consegue perder peso ficando mais gordo, assim como ganhar peso ficando mais magro, porque a gente está falando em aumento de massa muscular, diminuição de gordura corporal e por aí vai. O que eu estou tanto falando nesse pressuposto, né, nessa ideia? É que a gente precisa começar a entender que todos os, digamos, processos, todos os mecanismos envolvidos em um processo de emagrecimento, ele tem um componente extremamente multifatorial, que ele não depende único e exclusivamente de um tipo de situação, ou de um tipo de treino, ou de dieta, ou de um alimento em si, ou de uma modalidade de treinamento. A gente tem visto uma associação muito grande a um tipo de modalidade de treino, ou a um tipo de alimento, ou enfim, alguma estratégia utilizada muito de forma isolada. E a gente sabe que esse emagrecimento, vou falar bastante isso mais à frente, né? Principalmente, como eu já... tá inevitável falar um pouco desse módulo 4 de emagrecimento daqui a mais 3 meses, mas assim, eu vou falar muito do componente multifatorial do emagrecimento, que ele é muito importante. Mas assim, quando a gente para realmente analisar item por item, e a gente começa a entender que esse emagrecimento, ele depende demais também da dieta, aí a gente começa a ver os tipos de dieta ou os tipos de intervenção que são muito utilizados. Então assim, se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que cada dieta, ela tem uma forma de funcionamento, né? E essa forma de funcionamento, como é que deve ser feita a dieta, ele também tem, digamos assim, qual o mecanismo de intervenção para que tenha uma melhora da resposta corporal, no caso a redução da gordura corporal, né? Então, esse aqui é um pequeno quadro que trabalha um pouco isso aí. Então, vê, normalmente a dieta que a gente vem falando, ó, qual é o nome da dieta, aqui como é a descrição de como essa dieta atua,
e como é que ela funciona no organismo para gerar o efeito do emagrecimento, tá bom? Tá nessa linha aqui, nessa coluna, perdão. Então, na primeira linha, nós temos aqui a dieta super famosa chamada de low carb, né? Que é a dieta de baixos carboidratos. Você vai diminuir a ingestão de carboidrato. Cuidado para não confundir, pessoal. As pessoas às vezes acham que essa dieta low carb é uma dieta onde se zera o carboidrato. A gente vai ver que não é. Então, assim, nessa descrição da dieta, ele fala aqui, ó, comer pouco carboidrato e mais comidas ricas em proteína e gordura. Então, essa é a descrição da dieta. Então, a pessoa vai começar a comer menos carboidrato, vai diminuir o pão, a pizza, vai diminuir a quantidade de macarronadas, vai diminuir essa quantidade de açúcares que a gente come normalmente e começa a aumentar um pouco o consumo mais de proteína e de gordura, sobretudo as gorduras boas. Só que como é que funciona essa dieta? Para ela funcionar, o que é que precisa? Aí ele vem aqui e diz, você precisa gerar um déficit calórico, tá aqui, ó. Então, eu preciso diminuir a quantidade de calorias ingeridas no dia. Se eu não diminuir a quantidade de calorias ingeridas, o que é que acontece? O cara não emagrece, meu velho. Mas vamos lá. Como é a outra dieta bastante falada, da modinha também aqui? Oi? Cetogênica, né? Tá aqui, ó, ketogenic. Então, a dieta cetogênica, elas constituem comer quase nada de carboidrato e proteína, alguma proteína, né? E muita gordura. Lógico, uma gordura boa, uma gordura aí de abacates, é uma gordura aí vinda de ovos, é uma gordura aí vinda de oleaginosas, né? Castanha, amendoim e por aí vai, né? De óleos bons como azeite de oliva, enfim. É uma dieta que você aumenta o conteúdo bastante dessas gorduras boas, ditas boas, mantém uma boa quantidade de proteína e praticamente zero carboidrato. Você faz uma dieta de baixíssimo, mas muito baixo carboidrato. Então você já vê que a cetogênica, que sim, é uma dieta que você praticamente não come carboidrato e as pessoas confundem muito a low carb com essa cetogênica. Só que olha o engraçado, como funciona a dieta? Criando um déficit calórico igual a outra. Como é a low fat? É você evitar comidas com alta quantidade de gordura e comer mais proteína e carboidrato. Ela é meio que ao contrário dessa cetogênica, né? Dessa low carb da cetogênica, trocando aí a gordura pelo carboidrato. Como é que ela funciona? Velho, ela funciona da mesma maneira, criando um déficit calórico. E o tão famoso jejum intermitente? Tá aqui, ó, intermittent fast. Restringir, né, em alguns períodos do dia ou apenas algumas horas durante o dia o que você deve comer. Então a pessoa fica 12 horas sem comer, 12 horas pode comer 8 e 8, ou a pessoa passa 18 horas sem comer e pode comer durante 8 horas e por aí vai. Existem cada sistemas, né, de planejamento aí, seja pelo nutricionista, enfim, uma forma mais adequada de criar esse mecanismo e esse planejamento sobre como você deve comer. Só que assim, sabe como é que ela funciona, cara? Ela funciona criando déficit calórico. Porque também, se a gente chegar lá e disser, ó, agora pode comer, você larga o pau naquelas 8 horas que você vai comer e você come muito mais do que deveria, por exemplo, você teria que comer no máximo 2.500 calorias, você começar a comer 3.500, 4.500, 5.000 calorias, mesmo que naquelas 6 a 8 horas liberadas durante o dia ou naquelas 12 horas, pode saber, você também não emagrece, cara. Você também vai precisar fazer esse déficit calórico. Aqui é aquele vigilante do peso, né, que o pessoal chama de dieta dos pontos. Então, é um sistema baseado em pontos que ajuda a controlar, né, as porções que você come. Então, é tipo, uma fruta tipo pera tem um ponto, uma fruta tipo, sei lá, banana, que já tem um pouco mais de carboidrato, tem 2 pontos, chocolate tem 5 pontos, macarrão tem 3 pontos e por aí vai, né? Cada tipo de alimento vai ter um ponto diferente, só que, se liga, criar déficit calórico. É assim que vai funcionar a dieta. E a dieta tão famosa Paleo
Essa dieta tá muito famosinha também, né? Porque algumas pessoas que praticam algumas modalidades esportivas têm aderido. É comer o mínimo possível de alimentos processados, né? Tipo, alimentos da época paleolítica. Que seria o que, galera? É comer mais raízes, comer mais gorduras boas. Só que assim, eu acho muito curioso porque as pessoas tendem a querer comer mais alimentos menos processados e por aí vai. Só que dentro dessa dieta, a galera come muitas vezes bacon. Velho, na boa, você acha que tinha bacon lá na época do Paleolítico? Putz, nem me fale. Mas vamos lá. Então essa dieta, ela também funciona, ó, criando déficit calórico. Vocês percebem que a maioria das dietas, pensando em emagrecimento, geram um déficit calórico para poder pensar em emagrecer. Isso mesmo. Então se liga, partindo desse pressuposto, o primeiro grande artigo que eu trago hoje é do melhor jornal que existe no mundo, o The New England Journal of Medicine. Esse é um artigo extremamente clássico, mas que ele é muito elucidativo. Ele é bastante esclarecedor para isso aí. Olha o que a galera fez. Pegou muita gente, pegou aí uma quantidade muito grande de pessoas, né? Pegou aí aproximadamente 70 pessoas, né? Deixa eu ver. 11, 13, 20, 40... mais ou menos isso. E aí eles dividiram basicamente em 2 grupos. Olha que interessante. Só que assim, eles tinham dentro desses 2 grupos uma subdivisão. Dentro de um grupo, eles tinham pessoas obesas, tipo pessoas que realmente estavam com IMC altíssimo, acima de 28, e tinha também aquelas pessoas que nunca foram obesas. Aí você pergunta, pô, professor, por que eles faziam isso? Cara, porque eles queriam ver o comportamento metabólico da pessoa. Olha agora o nome do artigo. Modificação, né? Modificação, alteração no gasto energético resultante da alteração do peso corporal. Tá vendo aí? Antes de mais nada, algumas pessoas tinham falado assim, poxa, professor, muito artigo em inglês, né, tal. Mas aí eu falei, não se preocupa, porque tudo que for em inglês eu vou ajudando, eu vou traduzindo. Então, esse é meu papel, tá aqui para facilitar tudo isso para vocês, tá bom? Então, ó, olha o que acontece. Os caras fizeram assim, pega pessoas obesas e pega pessoas que nunca foram obesas, pessoas que nunca tiveram um IMC lá nem perto, passando de 26, né, pessoal? Sempre mais, digamos, magro, né, por assim dizer. E aí eles colocaram dentro de cada grupo um meio a meio, mais ou menos, né, para o grupo 1 e para o grupo 2, essas pessoas obesas e não obesas. Vamos chamar assim, nunca antes obesos, vamos dizer não obesos, tá bom? Então a gente chama assim, o grupo OB é quem foi obeso e NOB é o grupo que nunca foi obeso, tá bom? Então olha o que acontece. Eles fizeram 2 situações muito interessantes, mas assim, extremamente interessantes. Você vê que esse quadrinho aqui do lado é o design do estudo que é que eles fizeram. Aqui tem o percentual do peso original da galera, que é o peso inicial. Então aqui, ó, 100% do peso inicial, beleza? Olha agora que interessante. A galera pegou 2 grupos. Um grupo, eles já disseram assim, olha, vamos enfiar caloria em vocês, fazer com que vocês aumentem muito a quantidade calórica ingerida. Aí lembra que esse grupo, ele tinha obeso e não obeso, beleza? Então, ó, nesse grupo aqui, eles enfiaram de 5.000 a 8.000 calorias por dia pra galera, seja obeso ou seja não obeso. Vocês estão entendendo que é um cara, tipo, obeso, poder comer quase 8.000 calorias para poder subir 10% do peso corporal? Pois é, ou então a pessoa nunca obesa dizer, ó, velho, você come quanto? 3.000? Vai comer 6.000, 8.000 calorias por dia, até você aumentar 10%. O que é que aconteceu logo de cara? Você vê que a galera obesa, eles demoraram em média de 6 a 10 semanas para aumentar 10% do peso corporal, e os não obesos aumentaram em média aqui entre um mês e meio, né, de 4 a 6 semanas. Aí você fala, pô, demorou bem menos, né? Lembra, é percentual. Então, um cara de tipo 70 quilos precisava aumentar 7. Um cara que tem 140 quilos precisava aumentar 14 quilos.
Deu para entender? Porque 10% a mais. Então, lógico que fica mais difícil. Essa galera precisa também de mais tempo, ok? E o que acontece? O outro grupo, que eu deixei aqui em pretinho para facilitar, ele tinha 18 caras obesos e 23 que nunca foram obesos. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e receberam uma dieta padrão de 800 calorias por dia para poder perder 10% do peso corporal. O que acontece? A galera obesa demorou, em média, tá aqui, ó, 1 mês e meio a praticamente 3 meses para poder perder 10% do peso corporal. A galera que nunca foi obesa, a galera magra, perdeu aí, em média, muito parecido com o outro, né? Entre 1 mês e 1 mês e meio. Tá aqui, ó, entre 4 a 7 semanas. O que era essa dieta? Era uma dieta que eles tinham uma extrema restrição calórica, né? Eles só comiam 800 calorias por dia. E aí o que acontece? Você percebe que parece um casulozinho de abelha aqui, né? Então aqui eles comiam 10% do peso, comiam muito mais até chegar a 10% do peso corporal. Quando eles atingiam 10% do peso corporal, eles passavam 14 dias numa nova dieta que era para manter aqueles 10% de ganho que eles tiveram durante 14 dias. E aí o que acontece? Essa galera aqui, eles fizeram essa dieta para perder peso. Assim que eles perdiam, eles fizeram uma nova dieta para manter esses 10% perdido por também 14 dias. Essa galera para aqui. Só que esse outro grupo, não. Depois de 14 dias, eles receberam essa dieta de 800 calorias aqui para poder voltar para o peso inicial deles. Depois de 14 dias, eles atingiam, né? 14 dias, não, perdão. Depois de algumas semanas, em média, tá aqui, ó. 4, 6 semanas para quem não era obeso, 10, 12 semanas para quem era obeso, os caras baixavam para o peso original. Quando eles baixavam, aí tinha esse novo reajuste de dieta e dizia, olha, passa 14 dias aí de boa para manter o peso original, beleza? Aí uma vez que eles atingiam, ó, o mesmo peso aqui, o peso original, eles recebiam de novo a mesma dieta de 800 calorias até perder mais 10% do peso. Depois que eles perdiam mais 10% do peso, passavam 14 dias mantendo com aquela dieta ajustada e depois recebiam de novo a mesma dieta de 800 calorias para perder mais 10%, que equivalia a 20% do peso total perdido. E aí passavam mais 14 dias. Então, só recapitulando, 2 grupos, um de cara já recebia uma dieta de 800 calorias para poder perder 10% do peso, e o outro não. O outro recebeu caloria à vontade, de 5 a 8 mil calorias por dia para ganhar 10% do peso. Quando ganhou, passou 14 dias estável, aí recebeu a dieta de 800 calorias para cair. Quando a galera cai, aí bate 10% do peso menos, passa mais 14 dias, aí baixa de novo, passa mais 14 dias, baixa de novo até diminuir 20% do peso corporal, beleza? E aí, agora a gente vai ver o que é que acontece com essa galera. Bom, isso aí é a tabela, né, que eu estou colocando só para vocês entenderem quando vocês forem estudar em casa, só para você ver que a galera era obesa e não obesa mesmo, aquilo que eu falei, ó. A galera tinha uma média aqui, ó, de peso de próximo de 70 quilos. Lembra que eu falei 70? Tinha 66,5. E a galera, lembra que eu falei de 140? Ó, aqui, ó, 130 quilos era a média, velho, do grupo. Então, realmente, era meio que o dobro. Então, fica mais difícil da galera tanto aumentar os 10%, porque tinha que sair de 130 para 140. E aqui era só sair de 66 para 73, então acaba sendo um pouco mais fácil pela quantidade ser menor de peso perdido também, né? Claro. Então, olha o que vai acontecer com essa galera após esse período todo com seu metabolismo, que é o que a galera queria ver. O que acontece com o metabolismo de repouso dessa galera após um período de dieta, seja já perdendo peso, ou seja, uma galera que ganhou um pouco de peso e começa a perder, que é uma coisa comum, né? Se você parar para analisar, a galera tipo, pô, ganhei peso agora, quero perder agora peso, e aí começa a fazer uma dieta. E aquela galera que não, ó, já tô aqui gordo, eu sou magro, eu só quero começar a perder peso. Então, lá vai essa galera aqui para entender. Galera, só se liga uma coisa, só para vocês já entenderem. Percebam que aqui a galera não obesa e obesa,
a galera obesa, quando eles aumentaram a quantidade de peso corporal, eles saem de 2.800 calorias, 2.400, perdão, em 81, eles aumentam para 3.100. Isso quer dizer, eles aumentam a taxa, a quantidade de gasto calórico que eles têm diariamente. Então, assim, eles começam a ter mais gasto calórico do que eles tinham antes. Assim como também a galera obesa. A galera obesa também acontece isso aí. Aí quando a galera começa a perder peso para poder voltar para o peso original, a galera começa a perceber que eles têm uma tendência à manutenção, né, do seu gasto energético em repouso. Então você vê que a galera aqui, ó, eles aumentam o gasto energético em repouso. Aqui eles aumentam com o aumento da sua quantidade de peso corporal e de aumento de oferta dietética. E já a galera obesa e não obesa, quando começa a perder peso, o que é que acontece? Essa galera, eles começam a ter gastos, diminuição do seu metabolismo de repouso. Assim como a galera, quando passa para perder mais do que 10% do seu peso corporal, eles começam cada vez a ter mais déficit na sua taxa metabólica de repouso. E a galera, quando começa a perder muito, então isso prejudica. Tanto que, olhando mais fácil, fica assim pra gente. A galera, quando estava com o peso original, estava aqui o peso inicial, e aí, ó, quando eles fazem a dieta para ganhar, eles aumentam muito a sua taxa metabólica de repouso. É claro, galera, quando a gente aumenta nossa quantidade dietética, é comum que as pessoas cada vez mais precisem de energia para processar todos os alimentos, para estocar e para digerir todos esses alimentos. E aí a galera começa a fazer uma dieta restrita para poder voltar a perder peso. Então eles querem voltar para o peso original. O que é que acontece já com a taxa metabólica deles? Já cai. Quando eles baixam mais 10%, a taxa metabólica cai ainda mais. Então a gente já começa a entender que o cara que está fazendo essa dieta, ele começa a baixar muito a sua taxa metabólica de repouso. É por isso que nesse trabalho aí da Melinda Manori, publicado no jornal do American College, ela fala o seguinte, que em períodos iniciais da dieta, você tem um gasto energético para perder aproximadamente aqui, ó, meio quilo, né, 450 gramas, que é uma libra. Só que se você continuar perdendo peso, e se você continuar fazendo dieta restritiva, né, lógico, toda dieta para emagrecer tem que ser restritiva para poder... Lembra que eu não estou falando de dieta extremamente restritiva, eu estou falando de dieta que restringe calorias. Lembra que eu falei de todas as dietas, a proposta delas era criar um déficit calórico. Então tá aqui, a galera começa a aumentar cada vez mais a necessidade de gastar energia para perder a mesma quantidade de peso. É tipo assim, eu tinha que fazer 2.200 calorias, né, para poder perder meio quilo. Agora eu já tenho que gastar 2.740 para perder meio quilo. Se eu continuo implicando em perda de peso e se eu continuo implicando em restrição dietética, você percebe que chega um momento, depois de tantas semanas em dieta, que eu vou precisar gastar muito mais. Eu estou falando aqui, gastar aproximadamente 50% mais do que eu gastava no início da dieta. Então eu gastava aqui e agora eu estou gastando, ó, aproximadamente 50% mais do que no período inicial para perder o mesmo peso. Significa que seu metabolismo está deixando mais difícil de emagrecer. E aí você pergunta, beleza, Arruda, já foram aí mais de 20 minutos você explicando como é que funcionava tudo isso. Tá bom. E agora eu quero saber de musculação. Você prometeu que ia falar de musculação hoje. Foi, prometi. E agora vem para vocês aí. Cara, esse trabalho aí é um trabalho também extremamente clássico e muito, muito, muito bom. É um trabalho que a galera fez o seguinte, colocou 2 grupos, né? Em um grupo eles fizeram a dieta mais o treino aeróbio. No outro grupo, eles fizeram a dieta mais o treino de força. E aqui, ó, mais o treino aeróbio. Demorou durante 12 semanas. Ambos os grupos comiam apenas 800 calorias por dia. Aí você me pergunta, Arruda, e por que fizeram isso?
que eles queriam comparar, velho, se o treino aeróbio ou se o treino de musculação traria algum tipo de diferença, tanto na massa corporal magra, né, na massa magra, assim como na taxa metabólica de repouso. Então, olha o nome do artigo. Efeito do treino de força contra o treino aeróbio combinado com uma dieta líquida de 800 calorias. O que é que repercute na massa magra e na taxa metabólica de repouso? Beleza? Então tá aí, 20 pessoas, dieta de 800 calorias, mais treino durante 3 meses. 2 grupos. Um grupo fazia essa dieta mais treino aeróbio e o outro fazia a dieta mais o treino de força. E aí, olha agora que coisa extraordinária, galera. Eles viram aqui que... Putz, eu fico muito satisfeito de ver um negócio desse. Por quê? Porque a gente vê a importância de um treino bem feito, bem planejado, bem orientado e muito bem sistematizado dentro da musculação. Você percebe que aqui é quem fez aeróbio e dieta e aqui é quem fez treino de força mais dieta, beleza? Então, quem fez o aeróbio e dieta, perdeu peso pra caceta, velho. Saiu uma média de quase 94 quilos para aproximadamente 76. Quem fez treino de musculação mais dieta também perdeu muito peso. Saiu de aproximadamente 98 para 83 quilos de média. Olha o que você olha. Que houve redução de peso, a gente acabou de ver, e de gordura em ambos os grupos. Olha a gordura aqui, ó. Os caras saíram em média, para quem fez aeróbio mais dieta, saiu de aproximadamente 41 para 28 quilos. E quem fez musculação mais dieta saiu de 45 para 30. Pois é, os caras perderam média 15 quilos. Peso pra caramba. Aí você chega para mim e fala, beleza, Arruda. E aí? Aí o seguinte, se você olhar, o grupo que fez aeróbio mais dieta perdeu mais peso. O grupo que fez força mais dieta perdeu mais gordura corporal. Aí você fala, mas foi muita diferença? Não, não foi muita diferença. O grupo aeróbio perdeu 20% de peso corporal e 30% de gordura. O grupo que fez força foi 15% do peso corporal, sendo 32% de gordura. Então, assim, numa boa, muito parecido. Mas muito, 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 muito parecido. A diferença é muito pouca. Aí você fala, então tanto faz se eu fizer musculação ou se eu fizer aeróbio, não é isso, Arruda? E aí agora, uma grande diferença é o que a gente chama de taxa metabólica de repouso, a famosa TMR. Opa! Agora a gente vai ver uma coisa bem diferente. Quando a gente está falando em taxa metabólica de repouso, ela é muito importante de ser lembrada que o nosso gasto energético para manutenção de funções vitais vem dela. O que é função vital, Arruda? Porra, bicho, é você chegar lá e síntese de hormônio, é você fazer transporte de nutrientes, é você fazer síntese proteica, é você fazer, enfim, tudo que demanda gasto energético, digestão e por aí vai. Você precisa aumentar o gasto energético, beleza? Então, olha agora que coisa interessante. Quem fez o treino aeróbio, ele teve um aumento da taxa metabólica de repouso, né, em relação ao peso total, levemente aumentada. Para quem fez o treino de força, houve um aumento mais significativo. Quanto é que foi esse aumento, Arruda? Tá aqui o número, velho. Quem fez aeróbio, ele teve uma diminuição, se a gente levar em consideração somente massa muscular, então ele chega a perder 13%, né? Eles tinham 1.569 calorias e começaram a gastar 1.358. Eles começam a diminuir a taxa metabólica e para a galera aqui, ó, que fez força, os caras aumentaram, tá aqui. Então, ó, vocês veem que 1.737 ele subiu para 1.800. Eu vou voltar na tabela anterior só para mostrar isso aqui. Então, ó, a galera, eles tendem a perder
taxa metabólica, tá aqui, ó, resting metabolic rate, né? Quer dizer, a taxa metabólica de repouso, quantas quilocalorias por dia os caras diminuíram para quem fez aeróbio e aumentou para quem fez musculação. Isso levando em consideração somente a massa magra. Aí você fala, pô, Arruda, massa magra, cara, e por que não levou o peso total em consideração? Bom, se tivesse levado o peso total, o aumento da musculação também era maior do que o aumento de força. Só que lembra, a nossa massa muscular ele é extremamente responsável pelo aumento da nossa taxa metabólica de repouso. Por isso que eles falaram isso aí, que eles pegaram esses números. E aí a gente consegue identificar que quem fez aeróbio tende a diminuir a taxa metabólica. Então, assim, se você diminui a taxa metabólica, quando você começa a voltar a comer um pouco mais, quando você começa a ter, digamos assim, um comportamento não tão restritivo como eles tiveram aí, né, de dieta tão baixa caloria, a galera tende a ter reganho de peso. A taxa metabólica de repouso é tão importante, a massa muscular nesse componente de taxa metabólica é tão importante, que esse próximo trabalho nosso que a gente analisa aqui é para mim um grande marco nesse entendimento de como a musculação funciona e é importante. Ela se chama Levante Peso para Combater o Sobrepeso. Então o Paoli, em 2014, ele publica isso aí, que é Lift Weight to Fight Overweight. Isso é, vamos levantar peso para combater o excesso de peso corporal, o sobrepeso corporal. Então ele começa falando o seguinte, que exercício físico em geral, ele contribui, né? A ideia do exercício físico aqui, para contribuir para o controle de peso, em tese é reduzir fome, aumentar os níveis de atividade física e aumentar a termogênese não associada ao exercício e aumentar a taxa metabólica de repouso. Isso é TMR que eu estava falando anteriormente. Aí ele já levanta outro número interessante. Essa massa muscular que nós temos representa cerca de 88% da massa livre de gordura, né, que são aquela massa isenta de gordura ou massa livre de gordura. E os outros órgãos metabolicamente ativos, fígado, rins, pâncreas, por aí vai, somente 12%. Só que agora tem uma grande sacada. Se a gente estiver em repouso, de boa, sem ter feito exercício, sem fazer nada, o tecido muscular, mesmo com 88% da massa livre de gordura, ele gasta para cada quilo de músculo apenas 15 calorias por dia. Tipo, é muito pouco, velho. Apesar de que 15 calorias por quilo, se você tiver, sei lá, 70 quilos de massa muscular, a gente está falando aí de um gasto bem razoável. Contudo, esses órgãos metabolicamente ativos, eles gastam em média 468 por quilo por dia. É óbvio que nós temos bem menos peso corporal de vísceras, né, de intestino, estômago e por aí vai, do que de tecido muscular. Então, lembrando que essa taxa metabólica de repouso ela é extremamente dependente também da nossa massa muscular, só que essa massa muscular ela precisa estar ativa para poder fazer uma boa resposta de emagrecimento. E a musculação é um excelente caminho. Por que, Arruda? Por causa disso. O treino de força, ele está no centro de inúmeras adaptações e respostas bioquímicas e fisiológicas. Um cara que treina força, ele aumenta o seu comportamento de estilo de vida ativo. Tem uma porrada já de trabalho, galera, que traz essa associação positiva entre a melhora do consumo calórico e do tipo de alimento quando você tem uma vida fisicamente ativa. Outra coisa importantíssima é a sensação da diminuição de fome. Exatamente. Isso aqui tem uma relação alta, principalmente, então, eu já estou falando aqui, da diminuição da fome que está aqui no item de número 6. Então, a diminuição da fome, ela tem uma, digamos, relação extremamente direta com o item 7, que é aumento da produção de adipocitocinas, que está aqui, e com o item de número 3,
que é a relação de produção e respostas hormonais. Então, explicando um pouquinho de cada uma. Quando a gente fala em produção hormonal, a gente está falando aqui principalmente em aumento de hormônios lipolíticos, como está escrito aqui no quadrinho. Hormônios lipolíticos. GH, cortisol, adrenalina, né? Esses hormônios, eles são extremamente importantes porque eles aumentam a quantidade do sistema beta-adrenérgico, principalmente a adrenalina e a noradrenalina. Então, é muito importante que a gente aumente essa produção desses hormônios lipolíticos e, consequentemente, aumente também a nossa atividade beta-adrenérgica. Por quê? Porque isso aumenta a quantidade de quebra de gordura, aumenta a quantidade de lipólise, que eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco melhor como funciona essa lipólise, tá bom? Outra coisa importantíssima, galera, é a gente entender que esse metabolismo de gordura, ele se relaciona com as adipocinas ou adipocitocinas. Então, quais são as principais? Galera, a leptina, por exemplo, é uma extremamente importante que sinaliza a sensação de saciedade para o nosso cérebro. Então, tem alto grau de correlação isso aqui. Ok? Então a gente começa a entender que a gente começa a melhorar a produção hormonal do que o nosso tecido adiposo libera dentro do nosso organismo, beleza? Outra coisa importante que ele fala é o aumento do EPOC. Aí você fala, porra, Arruda, eu já vi em tanto lugar que EPOC não contribui em nada ou quase nada para o gasto energético e para o emagrecimento dessa forma, então. E eu falo para vocês, cara, realmente ele pode não ser a grande pegada da coisa. Tipo, ele é o cara que contribui, ele é o cara que traz todas as respostas positivas de emagrecimento. Mas pensa, se ele aumentar, por exemplo, 60 quilocalorias por hora após um treino, 100 calorias por hora, cara, lembra que a gente tem 24 horas, na verdade 23 horas após o treino, né? Se você treinar, depois de você treinar, você tem mais 23 horas. Então, se você multiplicar, vai dar um gasto energético razoável. Não é uma coisa tão pequena. Ah, Arruda, eu já vi alguns que gastam 12 calorias. Ok, 12 calorias multiplicado por 23, a gente já tem um gasto. Ah, não é quase nada. Beleza, 200, 300 calorias, mas já é uma coisa a mais. Se você parar para analisar, um cara que tem um gasto energético de 2.500 calorias, já significa mais de 10% do que o cara deveria perder. Então, ali já está contabilizando em menos 10% do que ele teria que tirar, por exemplo, em alimentação ou em gasto calórico de exercício. Então, sim, ele traz uma certa ajuda. Pode não ser o principal, mas traz uma certa ajuda. Outro ponto muito importante é o aumento da nossa massa livre de gordura ou aumento da massa muscular, né, principalmente. Como a gente já falou, ela é responsável por 88% da nossa massa livre de gordura, mas ela só é responsável em aproximadamente pouquíssimo se ela estiver inativa. Então, se ela treinou, ela está metabolicamente ativa, ela vai sim gerar uma necessidade de gasto energético pós-treino muito alto. Tanto para restabelecer as vias energéticas gastas durante o treino, como agora, principalmente o que eu vou te falar. Escuta aí e anota. Esse é o momento de você entender. Ele precisa de muita energia para a síntese proteica. Ele precisa aumentar muito o gasto energético para poder fazer síntese proteica. E a gente tem muita degradação se o treino for bem feito. Se o treino for mal feito, se o treino for feito de qualquer maneira, como por exemplo aí, não importa. Aqui é um trabalho que fala respostas da gordura corporal de um ano para treinos de exercício, né? Exercícios combinados. Somente sem fazer nada ou para quem fez musculação mais aeróbio. Cara, se você parar para analisar, os caras depois de um ano, se treinar de qualquer maneira, fazer musculação de qualquer maneira, sem intensidade adequada, perceba que os caras não perdem peso corporal, sai de 76,5 para 76. Para quem não fez nada, ó, praticamente manteve o peso. Se os caras fizerem aqui 26, aqui é a quantidade de
índice de massa corporal. Eles mantiveram 26,8, 26. Aqui tinha 27,1, 27,4. Isso para quem não fez nada, galera, o que está em azul. Se você pegar a quantidade de gordura corporal, olha o que os caras aconteceram depois de um ano fazendo musculação de qualquer maneira. 21,6 baixaram para 20,3. Perdeu 1,3 kg de gordura corporal. Aí você fala, Arruda, mas pelo menos eles ganham massa muscular, né? Olha aí, ó, depois de um ano saíram de 55 aproximadamente para 55,4. Aí você fala, pô, os caras ganham meio quilo de massa muscular no ano. Exatamente. Então você percebe que isso não traz uma resposta tão positiva. Já para a galera que treina musculação com mais intensidade, como por exemplo, nesse trabalho aí do Antônio Paoli, onde ele fez o que ele chamou de HIIT, né? Que é o High Intensity Interval Resistance Training. A influência no gasto energético em repouso, né? Na taxa metabólica de repouso, e no quociente respiratório em indivíduos que não fazem dieta, no caso, beleza? Como é que foi o trabalho? Eles usaram um grupo fazendo 4 séries para cada exercício, sendo 8 exercícios de 8 a 12 com falha. Para exercício monoarticular, eles tinham 1 minuto de intervalo e 2 minutos de intervalo para multiarticulares, beleza? E no grupo HIIT, professor? Cara, eles fizeram somente 3 séries e 2 séries em 3 exercícios. 3 séries foi no exercício para membros inferiores e 2 séries para empurrar, 2 séries para puxar. Total de 7 séries. Aqui, total de 32 séries. 4 vezes 8, 32. Aqui, 3 exercícios com 3 e 2 e 2. Então, no caso aqui eram 3, 5, 7 séries. Só que aqui a diferença era, eles tinham 3 falhas por série. Isso é, eles faziam em média 6 repetições falhando, descansavam 20 segundos, fazia mais uma falha. Descansavam mais 20 segundos, fazia nova falha. Os intervalos eram de 2 minutos. Aí você fala, nossa, 2 minutos para quem quer emagrecer, né? Vamos lá. Resultado logo inicial, você já percebe que a quantidade de volume, né, a quantidade de exercício foi muito maior do que para quem fez praticamente o dobro do que quem fez o treino HIIT. Só que olha a intensidade. Enquanto a galera atingia em média 5,1 milimol de lactato, o grupo que fez HIIT, 10,5. Então, o dobro da concentração do lactato. Mostrando então que o treino foi muito mais intenso. E aí, olha o que acontece com a taxa metabólica de repouso dos caras após um dia depois do treino. Lembra que eu falei que a ideia era treinar, e uma vez que se treina, né, os caras geram um componente metabólico muito alto no pós-treino. Então tá aqui. O grupo que fez o treino tradicional de 8 a 12, eles aumentam o gasto calórico pós-treino. Aumentam sim. Mas para quem fez um treino com maior intensidade ainda, gerando o método de treino, teve muito mais alto. E aqui é o quociente respiratório, que baixa nesse grupo, mesmo você fazendo um treino até a falha, que é muito bom, somente 8 a 12 também, que é muito bom, mas para quem fez um treino com ainda maior intensidade, teve um quociente de respiratório muito mais baixo ainda. Para quem não lembra, quociente respiratório mais baixo indica mais gasto de gordura. Quociente respiratório mais alto indica mais gasto de carboidrato. Lembrando que eu vou falar bem disso nos nossos módulos que falam sobre emagrecimento. Nossa, parei de falar desse módulo. Então, só para a gente agora entrar numa reta final, lembrando que a importância da gente treinar com mais intensidade na musculação, que a gente consegue gerar cada vez mais lactato. Lembra do nosso que a gente falou nas aulas passadas, do estresse metabólico? Isso aí era importante, não somente então para hipertrofia, galera, para o emagrecimento também. Se liga numa coisa aqui, quando a gente está falando em lipólise, então, lembra que eu estava dizendo, a adrenalina está aqui, epinefrina, ela em geral vai se
acoplar com um receptor beta-adrenérgico na membrana celular. Ela não entra aqui, ela é um derivado de aminoácido, né, de peptídeo, então ela não tem livre passagem na membrana, ela precisa de um receptor, porque a membrana ela tem facilidade, né, e afinidade somente com lipídios, então ela que não passa fácil, então ela recebe essa proteína de membrana aqui. Essa daqui vai sinalizar para a adenilato ciclase, que vai mexer com o nosso o AMP cíclico, vai estimular a adenilato ciclase a mexer com a proteína quinase A. pKa vai aumentar a atividade da LHS, lipase sensível ao hormônio. Então, a LHS, cara, ela vai começar a mexer no seguinte: aumentar a quantidade de veja, lipase quer dizer enzima que quebra lipídio, sensível ao hormônio. Que hormônio? Esse que veio aqui. Então, ó, a adrenalina, por exemplo. Então, essa lipase, ela vai quebrar triglicerídeo em diglicerídeo, diglicerídeo em monoglicerídeo, monoglicerídeo em ácidos graxos livres e glicerol. Então, pessoal, quando a gente fala em aumentar a lipólise, a gente está falando em aumentar ácidos graxos livres circulantes. Quanto mais ácido graxo livre, quanto mais glicerol livre, significa que teve mais quebra de gordura. E para ter isso aí, uma das fontes importantes é o aumento da atividade beta-adrenérgico, que a gente acabou de falar no artigo anterior, a importância dela e que o treino de musculação tem uma função super importante. Então, só para você entender como é importante isso tudo, olha esse trabalho aqui. O lactato inibe a lipólise nas células de gordura, ativando uma proteína receptora chamada GPR81. Ah, professor, não entendi nada. Vamos entender fácil agora. Quanto maior a concentração de lactato, menor é a liberação de glicerol. Ó, concentração de lactato, ó, vai aumentando. 0, 5, 10, 25. Quanto maior é a concentração de lactato, menos glicerol. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior a concentração de lactato, menor é a quantidade de ácidos graxos livres, FFA, Fat Free Acid. Então, ácidos graxos livres. Significa, então, galera, que aqui eu tenho menor liberação. Aí você vai dizer, tá, Arruda, e daí? Pô, e daí que se eu tenho uma liberação menor, tá aqui a mesma coisa, eu tenho uma liberação cada vez menor, significa que esse cara, quando eu tenho uma intensidade alta, um estresse metabólico alto, uma quantidade de lactato alto, eu quebro menos gordura durante o treino. Aí você diz, porra, que merda! Não, não é ruim. A ideia de você evitar essa quebra de gordura durante o treino vai favorecer a utilização de gordura no metabolismo pós-treino. Então, esse mecanismo aí, assim, agora sim estamos bem terminando, né? Esse mecanismo, olha aqui que bacana, que é revisitando a lipólise do tecido adiposo, né? O envolvimento do lactato na ação antilipolítica, né? Caramba! O que é que eles falam aqui, basicamente? Velho, em geral, a gente vai ter aqui a glicose produzindo piruvato. Piruvato em excesso vai formar lactato. O lactato estimula a GPR81, que vai atrapalhar essa ligação dos receptores adrenérgicos aqui na adenilato ciclase, que eu mostrei no slide anterior. Então você vai prejudicar não deixando a adenilato ciclase estimular a AMP cíclico, proteína quinase A, para estimular a lipase sensível ao hormônio aqui, para poder quebrar gordura. Então, quando a gente aumenta muito a intensidade do exercício, a gente já percebe que não é interessante para uma quebra de gordura durante o exercício, mas que isso a gente já sabe, né? Já está batido e rebatido, que é muito bom para quem quer emagrecer pensando no metabolismo pós-treino. Então, deixando algumas mensagens finais aí, né, da nossa aula de hoje, a gente vê que essas dietas mais restritivas
tendem a diminuir a taxa metabólica de repouso. Mas, cara, dieta restritiva é algo normal para quem está pensando em emagrecer, seja qual tipo de dieta você estiver pensando. Os treinos aeróbios baixam ainda mais essa taxa metabólica de repouso, né? E os treinos de força tendem a aumentar, principalmente porque aqui aumenta muito a síntese proteica e por aí vai, e aumenta a quantidade de massa muscular e de massa isenta de gordura. E os treinos de força, eles também, para poder fazer isso, precisam de alta intensidade. E lembrando que esses ajustes metabólicos associados ao treino de força não são simplesmente aumentar a massa muscular. Eles são extremamente amplos e diversificados. Isso é, a gente tem aí uma ampla gama de mecanismos fisiológicos relacionados com o processo de emagrecimento e de oxidação de gordura vinculado ao treino de força. Então a gente parar de dizer que eu faço musculação para aumentar a massa muscular para emagrecer. Não, não é assim. Você faz para aumentar a taxa metabólica de repouso? Ok. O que é que faz você aumentar a taxa metabólica de repouso? A liberação hormonal a mais, você ter um EPOC associado, você ter um aumento de síntese proteica, para mim esse é um dos mais importantes efeitos. Então você começa a ter tudo isso aí, mais a diminuição de fome, mais a adoção de estilos de vida fisicamente ativos. Tudo isso aí, pessoal, cada vez vai dando mais molho e por aí vai. Então precisamos ter cada vez mais noção de todos esses ajustes associados. Lembrando aí nossas redes sociais, tenho certeza que vocês já seguem em todos ou quase todos. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, galera. Valeu!